Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula, né? E a nossa aula de hoje, ela vai se iniciar com a correção das 4 questãozinhas que a tia deixou para casa, né? Quero que vocês acompanhem na página 221, onde a tia passou a questãozinha 1 e 2. E na questão 1, ela nos pergunta: explique com suas palavras esse diagrama. E aí nós temos a representaçãozinha de um diagrama relacionando o sexo e a sexualidade. A gente consegue observar que nesse diagrama, o sexo, ele está dentro da sexualidade. E nós vimos a diferença do que é sexo e do que é a sexualidade. Aonde o sexo, né, ela é o ato sexual entre duas pessoas, proporcionando prazer entre elas. E a sexualidade, por sua vez, ela tá ligada ao sexo, né? A afetividade, o prazer, o carinho e sentimentos. Então, explique com suas palavras esse diagrama. Vocês vão colocar, gente, né? Que, de acordo com esse diagrama, o sexo, ele faz parte da sexualidade, tá bom? Simples assim. Questãozinha 2. Em sua opinião, qual é a diferença entre sexo e sexualidade? A tia acabou de responder para vocês também, né? Bom, gente, ó, o objetivo dessa questão é levantar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do assunto. Vocês podem comentar que o sexo refere ao ato sexual e a sexualidade se refere a todos os aspectos relacionados, como o respeito, como a intimidade e as emoções, né? A tia tinha acabado de falar já aqui para vocês. Agora, questãozinha 3 e 4 da página 222. Questão 3. Podemos dizer que a reprodução humana envolve fecundação interna ou externa? Justifique sua resposta. Bom, gente, a fecundação interna, né? A gente sabe que a reprodução humana, ela envolve a fecundação interna, pois a união entre os gametas ocorre no interior do corpo da mulher, como a gente viu na nossa explicação. A fecundação ela é interna, pois a união entre os gametas ocorre no interior do corpo da mulher, tá certo? Questãozinha 4. Se houver uma barreira física entre o pênis e a vagina, como um preservativo, ocorrerá a fecundação? Por quê? Bom, gente, não ocorrerá a fecundação, né? Pois essa barreira especificamente impede que os espermatozoides sejam depositados no interior da vagina. Nós sabemos que, esse teu exemplo aqui de um preservativo, né? Nós sabemos que a camisinha, ela é um método preservativo aonde ela impede essa fecundação, né? Impede que os espermatozoides eles sejam depositados no interior da vagina. Então, se houver essa barreira física entre o pênis e a vagina, não ocorre a fecundação, tá certo? E, meus amores, dando continuidade à explicação do nosso conteúdo, tá? Nós estamos falando de reprodução humana. E nós vimos que essa reprodução humana, ela envolve a fecundação, ela envolve a gestação. E agora a gente vai ver a parte do parto, tá? Do parto desse ser humano, tá bom? Então, abram o livro de vocês na página 228. E vendo mais um dos estágios, né, dessa reprodução humana, nós temos o parto. E aí nós sabemos, gente, que a gravidez, ela termina
com a saída do bebê e da placenta do organismo materno por meio do parto. Existem dois principais tipos de parto: o parto normal, né, também conhecido como parto natural, e a cesárea. O parto do tipo cesariana que a gente conhece, ela envolve a retirada do bebê por um corte no abdômen da mãe. Já o parto normal, ele ocorre por meio de contrações uterinas que provém a expulsão do feto para o ambiente externo pela vagina. O parto normal, gente, ele pode ser dividido em 3 estágios. E aí a tia pede que vocês acompanhem aqui na página 228 comigo. O primeiro desses estágios do parto normal é o estágio de dilatação do colo do útero, tá? Que ocorre quando o colo do útero se encontra completamente dilatado, tem início a expulsão do bebê. Esse gira na direção da coluna vertebral da mãe e se move para fora do útero em direção à vagina, que se alarga para que ele possa passar. Temos o estágio de expulsão do bebê. O bebê ele desce pela vagina e sua cabeça pode ser vista pela primeira vez. O resto do corpo do bebê emerge do corpo da mãe. Enquanto sai do corpo da mãe, o bebê gira o corpo, facilitando a saída de um ombro e depois do outro. E temos o estágio placentário. A placenta ela se desloca do útero e é liberada. O médico puxa o pedaço do cordão umbilical, retirando a placenta, tá? Essas são os 3 estágios de um parto normal. Os 3 estágios que ele pode ser dividido. Dando continuidade, gente. Bom, gente, em alguns casos pode haver complicações, né, desse parto, onde impede a saída do bebê pela vagina, sendo necessário realizar uma cesárea. Por se tratar de uma cirurgia, a cesárea ela pode trazer alguns riscos à mulher e também ao bebê, como infecções e hemorragias, tá? A escolha entre o parto normal e a cesárea deve ser feita em conjunto pelos pais e pelo médico obstetra, optando pela forma de parto mais adequada. Após o nascimento, após esse parto, nós temos a fase de amamentação. Bom, gente, durante a gestação, o novo ser em desenvolvimento, ele recebe os nutrientes de que precisa através do cordão umbilical, né? Recebe esses nutrientes da mãe através do cordão umbilical. Após o nascimento, a nutrição do bebê ela é feita por meio da amamentação, também chamada lactação. A amamentação ela envolve a produção de leite nas glândulas mamárias e a consequente nutrição do bebê com esse leite, sendo um ato importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Ao final da gestação e nos primeiros dias depois do nascimento, as glândulas mamárias da mãe, elas secretam um leite chamado colostro, que tem constituição diferente do leite materno maduro, produzido posteriormente. E aí a gente vê aqui na página 229, né, uma representação da composição desse colostro e do leite maduro. Nós vimos os nutrientes, onde ele é composto por lipídios, proteínas, lactose. A gente vê a quantidade de cada um desses nutrientes que contém no colostro e a gente vê no leite maduro, né? E a gente observa a diferença. Bom, como a tia já vem falando para vocês, o leite materno ele é essencial para a saúde do bebê, pois ele contém anticorpos que os protegem durante os primeiros meses de vida, conferindo-lhes imunidade contra alergia, infecção respiratórias e gastrointestinais.
Além disso, contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento adequado do bebê. Bom, gente, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o leite materno ele deve ser o único alimento do bebê desde o seu nascimento até no mínimo 6 meses de idade. Após esse período, outros alimentos podem ser adicionados à nutrição do bebê, juntamente com a amamentação, que deve ser mantida até cerca de 2 anos de idade. Então, a gente observa que a amamentação ela é muito importante, né? Tanto para o bebê como para a mãe. E aí, falando disso, na página 230, a gente vê um texto onde se trata da importância da amamentação. E a tia queria pedir que vocês lessem, tá? Esse texto, para poder entender melhor o porquê dessa importância toda dessa amamentação. E pra gente fixar o que a tia falou para vocês, o que a gente... E como a tia vem explicando, né? Sobre a reprodução humana. E pra gente exercitar o que a tia vem falando, onde a tia falou da fecundação, da gestação, do parto e da amamentação desse ser vivo. Então, a tia passou para vocês a atividadezinha da página 231, 232 e 233. A tia pede que vocês respondam, me enviem, tá bom? Na próxima aula, nós iremos corrigir essa atividadezinha e nós vamos dar continuidade, tá? À explicação, onde nós vamos ver reprodução do ser humano, parte 2, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo e bons estudos!